Olá, queridos irmãos e amigos, aqui nos apresentamos uma vez mais diante de vós para nós prosseguirmos no estudo deste trimestre sobre a epístola do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, ou seja, a epístola de Paulo aos Efésios, e já vamos para a lição 3 deste trimestre, e esta semana nós vimos algo muitíssimo importante. Reparem, a semana passada nós vimos sobre o grande plano de Deus, o grande plano de Deus centrado em Cristo. Pois bem, esta semana nós iremos falar não do grande plano, isso foi o que falámos a semana passada, mas do grande poder do Jesus exaltado. Porquê do Jesus exaltado? Porque realmente ele foi exaltado. Quando ele subiu aos céus, depois de ter estado nesta terra, ele foi recebido, digamos, aí sim podemos dizer com toda a pompa e circunstância que lhe eram devidos, aliás, pelos seres angelicais. Jesus foi coroado, portanto foi exaltado, e esse Jesus exaltado tem efetivamente poder. Eu gostaria só de fazer um pequenino resumo da lição, como habitualmente gosto de fazer, e depois nós iremos então entrar mais em detalhe, como também costumamos fazer, mas dizer que este poder do Jesus exaltado, que é o tema geral da lição, é um poder que está acima de todos os poderes, que é o que descreve a lição de quarta-feira. Esse Jesus exaltado quer dar-nos o poder da sua ressurreição, isso vem referido na lição de terça-feira, e para que isso seja uma realidade precisamos de ter a visão do Espírito Santo, é o que nos fala a lição de segunda-feira, e para isto precisamos de orar e agradecer, é o que nos diz a lição de domingo. E como corolário, dizer que este poder do Jesus exaltado pertence ou está à disposição da sua igreja, é o que nos diz a lição de quinta-feira. Pois bem, eis aqui um resumo que não segue a sequência das lições, e eu explico porque que não sigo. Bom, em primeiro lugar, o autor segue esta sequência porque ele segue a sequência dos versículos bíblicos, ou seja, o autor segue a lógica do pensamento de Paulo, que está corretíssimo, ok? Mas eu pessoalmente achei mais lógica pôr as coisas ao contrário. E, portanto, repito, esse poder de Jesus exaltado, portanto, que está acima de todos os poderes, quer dar-nos o poder da sua ressurreição, e esta ressurreição não é só a ressurreição física, é também, e às vezes, poucas vezes falamos na ressurreição espiritual, porque sem a ressurreição espiritual nós não seremos candidatos à ressurreição física. Isso é ponto assente, não é? E para nós termos, portanto, acesso a esse poder da sua ressurreição, precisamos de ter, naturalmente, a visão do Espírito Santo. E para isso nós precisamos de orar e agradecer. E este poder, graças a Deus, pertence à sua igreja, pertence a cada um de nós. Muito bem, aqui está, portanto, em poucas palavras, um resumo da lição. Irmão, vamos avançar, mas antes disso vou-lhe pedir que faça uma oração para que o Espírito Santo nos possa conduzir nesta nossa reflexão e que aqueles que nos ouçam possam ser beneficiados assim como nós temos sido do estudo da Palavra de Deus. Pai querido, obrigado pela vida que nos dás, obrigado por estar sempre connosco, Senhor. Obrigado por criares dentro de nós o desejo de estudar a Tua Palavra, e te suplicamos que o Teu Espírito possa estar connosco, não só quando a estudamos em casa, mas também quando a transmitimos a outros. Tu possas estar com o pastor Paulo Cordeiro e comigo agora, na exposição da Tua Palavra. Amém. E que ela possa ser uma bênção para outros, para aqueles que irão ouvir, tal como tem sido até aqui, Senhor. Amém, Senhor. Abençoa-nos com saúde, com vida, e ajuda-nos a ter cada vez mais o gosto pelo estudo da Tua Palavra, querido Pai. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmão, pode agora iniciar. Ora, nós notamos aqui no capítulo 1, nos versículos 15 a 23, algo de que a lição nos fala. A lição de domingo tem por título orar e interceder. Eu acrescentaria orar e agradecer, e eu acrescentaria interceder. Porque o apóstolo Paulo, aqui nos versículos 15 a 23, ele realmente, logo aqui, em muitos destes versículos, ele intercede pela igreja. Ele diz: eu ponho-me de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E para interceder pela igreja, para que a igreja tivesse uma experiência
uma experiência com Deus através do Espírito, como Paulo tinha na sua própria vida. Muito E bem. ele queria que a igreja, os membros da igreja, tivessem essa experiência na sua própria vida. Por isso ele escreve toda esta carta aos Efésios, não é? E nós verificamos aqui que realmente em duas ocasiões, nesta carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 15 a 23, e no capítulo 3, versículos 14 a 21, Paulo intercede pela igreja. Ele põe-se de joelhos diante de Deus e pede para que Deus abençoe a igreja de Éfeso. E nós notamos aqui algumas palavras interessantes, algumas coisas em comum nestas duas orações ou intercessões que ele faz pela igreja. Por exemplo, se nós abrirmos a Bíblia no capítulo 1 e no versículo 15, nós vemos aqui que ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Ele tem consciência que a igreja tinha fé e tinha amor, ele tinha consciência disso. Mas depois no versículo 16 ele diz: eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Portanto, ele dava sempre graças a Deus, porque a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha fé e que tinha amor. Era uma igreja que estava apegada à verdade. E ele dá graças a Deus por isso. E ele até diz Se aqui nos calhar, versículos... permita-me aqui só dar uma dica, irmão. Sim, sim. Às vezes podemos pensar que aqueles que estão bem espiritualmente não precisam das nossas orações. Mas aqui Paulo ora por uma igreja que estava bem. Estava bem. Ou seja, não é porque a igreja de Éfeso estava bem que Paulo achava que era menos responsável por orar por eles. E eram as coisas básicas. Essas são as coisas básicas na vida de uma igreja local, que é a fé e é o amor. Porque havendo amor, há unidade na igreja. E havendo unidade, todos trabalham com o mesmo objetivo e unidos. E o amor é muito importante porque une a igreja e conseguem ver as coisas da maneira correta. E depois a fé. Com fé alcança-se tudo, não é? Com fé nós podemos obter de Deus tudo aquilo que é necessário. Portanto, ele no versículo 17 diz que ora pelos crentes, para que eles compreendam, para que eles experimentem o poder de Deus, não é? Então, e no capítulo 3, no versículo 14 a 21, ele diz-nos que, no versículo 14 a 16, que ele pede novamente a Deus, não é? Ele pede a Deus para que os crentes sejam corroborados com poder pelo Espírito Santo no homem interior. E no versículo 17 ele diz para que Cristo habite no coração pela fé e vocês estejam arraigados em amor. E no versículo 18 e 19 ele diz para que vocês possam compreender e conhecer o amor de Deus. Então, há aqui pontos em comum realmente nas orações do apóstolo Paulo. É a fé e o amor, é a compreensão. Paulo tinha muito desejo de que eles tivessem uma compreensão correta da verdade, das coisas espirituais, uma compreensão correta daquilo que Deus pode fazer pelo seu povo. E ele tinha um desejo muito grande de que a igreja tivesse este poder, que ele diz, não é? Este poder, corroborados com poder. E ele diz que este poder vem através do Espírito Santo. Portanto, ele ora por isto. Ele ora para que a igreja compreenda e para que a igreja experimente o poder de Deus no homem interior. E para que Cristo habite no coração do crente. Porque este é que é verdadeiramente o segredo. Este é que é o segredo de nós termos a natureza divina com a qual obtemos a vitória sobre o pecado, as tendências hereditárias que nós falámos na lição anterior. Aqui é que está o poder. Portanto, a grande preocupação do apóstolo Paulo é que eles compreendam e sintam, experimentem o poder de Deus e compreendam tudo aquilo que há para compreender na vida da igreja, na vida de um crente, em preparação para a vida eterna. E ele intercede também. Não só ele quer que eles compreendam isto tudo, mas também não somente agradece a Deus o facto de a igreja estar com estas características boas, espirituais, mas também intercede para que eles continuem e até tenham mais compreensão, mais entendimento, experimentem mais ainda do poder de Deus. Exato. É por isso que ele intercede pela igreja. Ou seja, Paulo reconhece que há sempre lugar para crescimento na experiência cristã. Exatamente. Reparem, ele no versículo 16, fala em poder. Depois, no verso 20, no verso 18 e 19, ele fala também em poder, não é? E depois fala no versículo 20 que Deus é poderoso para operar todas estas coisas em nós. Portanto, ele salienta muito o poder. O facto da igreja, o membro de igreja pode ter o poder de Deus atuando
em si. E isto é extremamente Aliás, ele importante. até diz no versículo 20, portanto, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Exatamente, Diz aqui a exatamente. minha versão, tudo muito mais abundantemente, ou seja, ele acredita que, embora a igreja de Éfeso já estivesse a receber muitas bênçãos de Deus, e estava, não é? Por isso eles estavam na condição que estavam, ou seja, em que tinham fé e amor, conforme ele diz, não é? Mas ele acredita que Deus ainda poderá fazer muito mais abundantemente pela igreja do que aquilo que está a fazer. Mais ainda do que aquilo que estava a fazer por Ora, eles naquele momento. isto eu creio que é uma grande lição para nós hoje, porque por muito que nós possamos, às vezes, na nossa mente reconhecer o que Deus tem feito e está a fazer na nossa vida, nós podemos sempre imaginar que Deus quer fazer muito mais por nós. E isto é um pensamento extraordinário. Portanto, de que a graça e o poder de Deus são infinitos, não é? E, portanto, podem sempre multiplicar-se e nós podemos estar sempre a receber mais bênçãos e podemos estar a crescer espiritualmente, e é isso que Deus quer, aliás, de nós, é que nós possamos crescer, porque quando nós nos convertemos, nós apenas nascemos para uma nova vida, não é? Isso, E agora, isso. assim como quando uma criança nasce, espera-se que essa criança agora cresça e se desenvolva, como é óbvio, não é? Pois Isso. bem, também Deus espera que quando nós nascemos espiritualmente, pois bem, aí é só o início de uma etapa de crescimento e desenvolvimento cristãos, não é? E portanto Deus quer que nós possamos atingir o máximo, e o máximo é aquilo que Paulo diz, aliás, nesta própria epístola aos Efésios, no capítulo 4, mas depois isso haveremos de ver isso mais em detalhe quando Isso lá chegarmos, mesmo. que é, portanto, chegar, portanto, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, Isso é maravilhoso isso. conforme Paulo diz em Efésios É 4:13. Portanto, maravilhoso. aí é o limite, não é? Claro, não podemos passar O deste alvo. limite do alvo, não é? Porque Cristo O alvo é perfeito. é perfeito, não é? Mas podemos assemelhar-nos, portanto, a esse alvo. Muito bem, Num comentário de Ellen White à lição, portanto, diz aqui na página 20: na obra de guardar o coração, precisamos de ser insistentes no orar, incansáveis nas súplicas. No fundo, era aquilo que Paulo estava a fazer, que ele diz que dizia, ele estava a dizer aos Efésios que ele fazia assim, não é? E no fundo, ele está a dar o exemplo também para eles fazerem o mesmo uns pelos outros, porque no fundo, esta intercessão que o apóstolo Paulo fazia por eles, ele queria que eles copiassem, que ele fosse um exemplo para eles, para que eles fizessem a mesma coisa que Paulo estava a fazer pela igreja, não é? E para que o Espírito Santo habitasse neles. Precisamos ser insistentes no orar, incansáveis nas súplicas perante o trono da graça e suplicar ajuda. Os que se dizem cristãos devem ir a Deus em fervor e humildade, pedindo ajuda. O Salvador disse-nos para orarmos sem cessar, orarmos sem cessar. E a lição até menciona isso, aqui a lição de domingo, orarmos sem cessar, não é? O cristão não pode estar sempre em posição de oração, claro, mas os seus pensamentos e desejos podem estar continuamente dirigidos para o alto. É isto que significa orar sem cessar. exato. Enquanto fazemos as nossas tarefas diárias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos podem estar dirigidos para Deus. Correto. Era assim que Paulo fazia também, não é? Então, os nossos pensamentos e desejos têm que estar dirigidos para o alto. As nossas afeições têm que se concentrar em Deus. Devemos contemplar a sua graça, a sua grandeza, a sua misericórdia, a sua excelência. Precisamos conversar acerca do caráter de Cristo, da sua personalidade. E é evidente que para nós termos esses pensamentos não podemos estar a distrair-nos com coisas que distraiam a nossa mente dessas coisas espirituais. Não podemos. Esse E é um isso dos. essa é a razão principal, porque nós devemos ser muito cuidadosos com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos, não é? Isso, Com aquilo que nós colocamos na nossa mente, não é? isso, Eu digo aquilo que colocamos porque, enfim, sabemos que as forças sobrenaturais colocam coisas na nossa mente, quer as forças espirituais do bem, comandadas por Jesus Cristo, quer as forças espirituais do mal, comandadas por Satanás. Mas aquelas coisas que as forças sobrenaturais do mal, sim, comandadas por Satanás, colocam na nossa mente, nós correto. temos uma coisa muito importante chamada vontade e poder de escolha para Isso, decidir que nós não queremos alimentar aquelas coisas na nossa mente. Se está difícil, pois bem, aí recorremos pela oração ao poder de Deus e dizemos: Senhor, estou a ser assaltado com este pensamento, estou a ser assaltado com este desejo, eu não quero, porque eu sei que isto é errado, não está em isso, conformidade com a tua santa lei,
por isso, por favor, expulsa da minha mente este pensamento ou este sentimento. E o Senhor atende a uma oração destas, sempre, sempre. Agora, pode acontecer nós até termos algum prazer, oxalá que não seja o caso, com nenhum de vós, ou com nenhum de nós, mas se nós temos prazer em alimentar certos pensamentos, é evidente que nós não vamos recorrer ao Senhor para que o Senhor nos liberte desses maus pensamentos, não é? Pois bem, o que nós também temos que pedir é que Deus controle a nossa vontade, e para que Deus possa realmente controlar, digamos, o fluxo dos nossos pensamentos, o fluxo dos nossos sentimentos, porque se nós colocamos a nossa vontade nas mãos do Senhor, é como se lhe colocássemos, digamos, o volante da nossa vida nas suas mãos, o leme nas suas mãos. Então aí o Senhor, obviamente, se Ele é que está no controlo da nossa mente, da nossa vida, da nossa vontade, Ele não vai permitir, obviamente, que maus pensamentos, maus sentimentos venham à nossa mente, não é? Ele irá pô-los fora. Portanto, a nossa vida tem que estar completamente em sujeição ao Senhor, para nós podermos experimentar em nós esse poder da ressurreição de Cristo, que, repito, como já disse no início, a ressurreição de Cristo manifesta-se na prática, de forma bem pragmática, na ressurreição da nossa vida espiritual. Paulo não diz aqui em Efésios 2.1, já lemos este texto, e a partir do versículo 1, Efésios 2.1 em diante, diz: e vos vivificou. O que é que quer dizer vivificar? É dar nova vida, que estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, se Ele deu vida e estávamos nós mortos, o que é que ocorreu aqui? Uma ressurreição. Claro, não uma ressurreição física, literal, mas uma ressurreição espiritual. Ok? Isso. Versículo 2: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. E no versículo 13 ele especifica ainda mais o que é que isto significa, o que ele acabou de dizer. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, quando nós fazemos a vontade da carne e dos pensamentos, nós aí estamos a andar ainda segundo o velho homem, não segundo o novo homem. E Deus quer operar em nós uma mudança para que não andemos mais nos maus pensamentos, nos pensamentos da carne, e, portanto, que a nossa carne, os nossos pensamentos, não satisfaçam a vontade da nossa natureza pecaminosa. E ele diz que quando fazíamos isso, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus não quer que nós sejamos mais filhos da ira, não quer mais que nós sejamos filhos da desobediência, não quer que nós mais sejamos filhos do diabo, quer que nós sejamos filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus, andemos como Deus anda. Exatamente, é isso, a ideia é essa, é isso mesmo. É a base essencial do Evangelho, não há... É a base essencial, exatamente. Portanto, essencialmente que nós, adventistas do sétimo dia, aprendamos que devemos orar sem cessar todos os dias e agradecendo, por um lado, aquilo que o Senhor nos tem dado até à data, aquilo que o Senhor nos vai dando dia a dia, e ao mesmo tempo intercedendo por mais e intercedendo pelos outros, por aqueles que nos rodeiam, pelos nossos irmãos também da Igreja. A nossa vida deve ser realmente de oração, de agradecimento, intercessão. Estas duas coisas devem estar na nossa oração. E é interessante que isto era aquilo que Enoque fazia. Enoque, antes do dilúvio, fazia assim. E ele andou com Deus e o Senhor o recompensou e o levou para o céu sem ver a morte. Foi o primeiro ser humano a passar em carne humana, glorificada, é certo? Foi o primeiro ser humano a passar os portões da cidade onde Deus vive, com os anjos. Certamente que ocorreu com ele aquilo que irá ocorrer com aqueles que irão ressuscitar na primeira ressurreição geral, quando da vinda de Cristo, que é uma mudança da sua natureza, porque Paulo diz em 1 Coríntios 15 que a carne, subentendida a carne mortal e corruptível, não pode herdar o céu. Portanto, certamente que no momento ou antes portanto, de Enoque ter sido tomado, Deus operou então uma transformação e o seu corpo foi totalmente transformado. Não poderia ser de outra maneira, não é? A Bíblia não nos diz isso especificamente para com Enoque, mas à luz de 1 Coríntios 15 teremos que forçosamente chegar a essa conclusão. Sim, porque o corpo dos ressuscitados, dos salvos, será transformado à imagem do corpo glorioso de Jesus Cristo. Exatamente. Mas o corpo de Jesus Cristo tinha carne, não é? Tanto que Paulo diz a Tomé, vem aqui e põe o teu dedo. Isso mesmo. Põe o teu dedo aqui na minha... É um corpo também físico, com carne. E não esqueçamos que o Espírito de Profecia diz-nos que Enoque é um representante, é uma ilustração, ilustra o tipo de caráter e de vida
que a última geração da igreja terá antes da segunda vinda de Cristo. Exatamente, é isso mesmo. Então, e Enoque andava sempre em oração, sempre. Os seus isso é que- pensamentos, os seus sentimentos, enquanto no seu dia a dia, não é? Os seus pensamentos, os seus sentimentos estavam com Deus. Ele falava sempre com Deus em pensamento e em Por sentimento. isso é que a Bíblia nos diz que Enoque andava com Deus. Andar Andava com Deus com é Deus, isso. exatamente. Ele via como se visse o invisível, não é? E Deus estava ali junto dele, os anjos estavam junto dele, e ele ia falando. Exato. Portanto, e é este orar, orando, este orar agradecendo e intercedendo que Deus quer ver no seu povo, e é isto que nós temos que fazer, e Paulo fazia. Há aqui um pequenino texto que diz assim: o poder da piedade quase desapareceu das nossas igrejas. E isto porque o Senhor ainda aguarda para ser gracioso. Ele não fechou as janelas do céu. Nós é que nos separamos dele. Precisamos de fixar os olhos da fé na cruz e acreditar que Jesus é a nossa força e a nossa salvação. Está a faltar fé, diz Ellen White. Deus tem abundância de graça e de poder à espera da nossa solicitação, mas a razão por que não sentimos a nossa grande necessidade desta graça, deste poder, é porque olhamos para nós mesmos e não para Jesus. Não exaltamos Jesus, nem descansamos totalmente nos seus méritos. Isto também está nos comentários da lição desta semana, na lição de... Aliás, essa afirmação de Ellen White está em perfeita sintonia com aquilo que Jesus disse em Lucas 18:8, quando disse: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. É uma pergunta, é verdade, mas é uma pergunta meramente retórica, ou seja, a resposta a esta pergunta é mais do que óbvia. Quer dizer Exatamente. que quando vier o Filho do Homem, a fé na terra estará, portanto, no seu nível mínimo, não é? Portanto, e se a exatamente. fé estará no seu nível mínimo, quer dizer que daqui até à vinda de Cristo ela estará sempre em declínio, não é? E, portanto, o que ela disse está em perfeita sintonia com aquilo que Jesus predisse que aconteceria, portanto, que a fé, portanto, estaria em declínio até chegar ao ponto mínimo. Agora, essa fé no ponto mínimo, eu creio que já disse isto aqui uma vez, mas volto a dizer, essa fé no ponto mínimo acontece entre os crentes. Não estamos a falar essa é a só gravidade da situação. dos crentes, não é? Claro, esses até provavelmente nunca tiveram fé, não é? Portanto, estamos a falar da fé dos crentes. E realmente, quando nós lemos este texto de Lucas 18:8 à luz, por exemplo, da parábola das 10 virgens, então nós não vemos que chegará o momento em que todas as virgens, incluindo as virgens prudentes, adormeceram. O que é que significa esse som das virgens prudentes? Que a fé delas também ficou quase a nível zero. Muito bem. Deus depois irá, digamos, intervir, não é? Irá haver um clamor da meia-noite que irá acordar as virgens, todas elas, não é? Só que, quando elas acordarem, notar-se-á que 5 estavam preparadas, apesar de não terem fé também, ou da sua fé ter baixado significativamente, mas outras 5 não estavam preparadas. Portanto, isso fará toda a diferença, ok? Portanto, a fé realmente tem estado em declínio e vai continuar a estar. Está. E ao estar a fé, está a piedade. Ora bem. E já agora, portanto, é muito interessante que Ellen White, nas suas visões, Deus mostra-lhe o futuro, e ela vê que antes da segunda vinda de Cristo, mais ou menos por altura da lei dominical, haverá um reavivamento da primitiva piedade. Reparem que neste texto ela diz que o poder da piedade quase desapareceu das nossas igrejas. E ela diz em visão que a primitiva piedade da Igreja Apostólica vai ser reavivada na vida dos adventistas do sétimo dia. Não de todos, mas numa grande porcentagem, não é? Aliás, numa grande maioria. Eu não disse, irmão, mas eu acredito, enfim, não tenho tempo suficiente para explanar o porquê daquilo que eu irei dizer, mas eu acredito que portanto, mais uma vez vou aqui fazer referência, portanto, à parábola das 10 virgens, que vem mencionada em Mateus 25, 1 a 13. Eu acredito que quando, e reparem, há bocadinho só referi, mas agora vou ler o texto, é o texto do versículo 5, e tardando o esposo, tusquenejaram todas e adormeceram, todas. Portanto, todas tusquenejaram. O que é tusquenejar? Tusquenejar é já ficar, digamos, adormecido, não é? Ficar, digamos, ali entre o estado de vigilância e o sono. E finalmente adormeceram, não é? Portanto, agora, diz o versículo 6 logo a seguir, mas à meia-noite ouviu-se um clamor.
Eu acredito que este clamor é o clamor precisamente dado pelo decreto dominical. Esta é a minha convicção, não vou ter tempo aqui de a explanar. Ou seja, quando sair o decreto dominical, isto vai abanar. E vai abanar muitos. Só que aí se fará, digamos, a divisão, aí se fará, digamos, dar-se-á a triagem, não é? Entre os verdadeiros crentes e os falsos, ou melhor, ficará evidenciado, porque a triagem já está feita, mas aí fica evidenciado quem realmente pertence ao Senhor e quem não pertence. Pois. Portanto, ou Haverá seja, um reavivamento, aí nessa ocasião, mais ou menos, haverá um reavivamento da primitiva piedade. Ou seja, os crentes, a igreja, os verdadeiros crentes na igreja, a tal percentagem do povo de Deus dentro da igreja remanescente, manifestará o Espírito de Cristo. Terão o Espírito de Cristo, terão o Espírito da primitiva igreja, em que, por exemplo, eles partilhavam tudo, não diziam que o que tinha era deles, tanto tudo, eles partilhavam tudo uns com os outros, não é? A sua riqueza, o seu dinheiro, os seus bens, as suas propriedades, eles partilhavam tudo. E isso dava poder à igreja. Eles tinham poder para fazer milagres, tinham poder para realmente demonstrar o poder de Cristo perante o mundo e as pessoas convertiam-se. E agora no fim vai acontecer a mesma coisa. Portanto, ao passo que a piedade está a desaparecer da igreja, a piedade vai voltar a surgir, vai voltar a ser vivida e manifestada ao mundo. Porque isso é que é o interesse, é manifestar ao mundo essa piedade para que as pessoas se convertam, para que as pessoas aceitem a verdade. Então, a minha alegria é que em breve realmente isso vai acontecer. se me permite, irmão, eu disse que não teria tempo para comentar, mas vou só dar assim um pequeno lamiré. Basta nós olharmos para o texto em si e ver o que lá está escrito para compreendermos algo essencial. Reparem, o versículo 5 diz, e volto a ler novamente, e tardando o esposo, atenção que este tardando o esposo não quer dizer que realmente ele estivesse atrasado, porque o apóstolo Pedro nos diz, em 2 de Pedro, no capítulo 3, e no versículo 9, eu vou ler esse texto, portanto, 2 de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 9, diz, o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda. O que é que o verbo retardar quer dizer? É atrasar, é demorar. Portanto, aqui, Pedro, claramente, inspirado pelo Espírito Santo, diz, o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a têm por tardia, quer dizer, alguns, na sua percepção, é que têm essa vinda por tardia. Então, quando diz então, e tardando o esposo, quer dizer que na percepção daqueles que compõem a igreja remanescente, o esposo está a tardar. E por isso é que eles tosquenejam todos e acabam por adormecer. Mas aqui o versículo 6 continua, mas à meia-noite, o que é que esta meia-noite significa? Será que é meia-noite 24 horas do relógio, 24 horas 12 p.m.? Não, esta meia-noite significa quando o mundo chegar ao ponto mais negro da escuridão espiritual. Isso. E eu penso que aí esse momento atingir-se-á quando a lei de Deus for invalidada por um decreto. Isso, Aquilo que nós apelidamos o decreto dominical. Então, à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. E repara o que diz o versículo 7. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas elas se levantaram. Ou seja, todas elas despertaram. Todas elas ficaram a postos. Houve um reavivamento da fé e da piedade em todas elas. Incluindo das que não estavam prontas. Mas todas se levantaram. Mas, imediatamente, ficou visto. E porquê que eu digo imediatamente? Porque logo o versículo a seguir diz, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então logo ficou evidente que uma parte das virgens não tinha, vou usar agora uma expressão aqui muito minha, não tinha arcabouço para aguentar aquilo que estava diante delas. Ou seja, sentiram que a sua fé não estava preparada para fazer face aos acontecimentos que estavam a perceber-se. E por isso agora pedem ajuda às virgens prudentes. Só que aqui as virgens prudentes, aparentemente, digo bem e sublinho aparentemente, são muito mazinhas, porque em vez de ajudarem estas, dando um pouco do seu azeite a elas, dizem que não podem ajudar. E isto, amigos, mostra algo muito sério e solene. Nós não podemos passar a nossa experiência espiritual para ninguém. O caráter. A nossa experiência espiritual, o nosso caráter é pessoal e intransmissível. Eu já usei aqui esta expressão várias vezes. O nosso caráter, a nossa experiência espiritual é pessoal e intransmissível. Cada um de nós individualmente terá que fazer a experiência. Eu não posso contar na experiência da minha esposa
ou dos meus filhos, nem a minha esposa pode contar na minha experiência, nem os meus filhos contarem em mim. Eu não posso contar com a experiência do irmão José Eloy, nem ele pode contar com a minha experiência. Cada um de nós, individualmente, tem que se alimentar diretamente da fonte. Tem que se alimentar diretamente de Cristo, da sua palavra. E só assim é que nós desenvolvemos o nosso caráter. E haverá pessoas que não fizeram essa experiência. Elas acreditavam que Jesus estava para vir, mas não desenvolveram o seu caráter à altura. Reparem, o que é que significa aqui, dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas se apagam? Reparem que as lâmpadas, se elas diziam que as lâmpadas se iam apagar, é porque ainda estavam acesas. Se estavam acesas é porque ainda havia azeite, só que o azeite estava em déficit. Este azeite é símbolo do Espírito Santo. Elas tinham algum Espírito Santo. Tinham realmente, o Espírito Santo estava nelas, mas não estava na quantidade adequada, na quantidade certa. Ao passo que as virgens prudentes tinham o Espírito Santo, o azeite, na quantidade certa. Reparem, todas adormeceram, a fé declinou em todas elas, mas com uma diferença, umas estavam preparadas e outras não estavam. Oxalá que nós possamos fazer todos parte, nós aqui e aqueles que nos estão a acompanhar, possamos fazer parte do grupo das virgens prudentes, que vamos acumulando óleo, ou seja, azeite na nossa vida. E isso, em termos pragmáticos, em termos práticos, significa nós pedirmos continuamente o Espírito Santo para que o nosso caráter se adeque ao caráter de Cristo. Sim, correto. Esse é o trabalho da chuva temporã, não é? É o trabalho, porque ao recebermos diariamente do Espírito de Deus da chuva temporã, o nosso caráter vai sendo transformado, não é? E até que o grão vai se desenvolvendo na espiga. E a última chuva do Espírito Santo, a chuva Sorode, a última chuva do Espírito Santo sobre a igreja, vai dar o amadurecimento final, não é? vai dar o amadurecimento final ao grão que entretanto cresceu na espiga. Muito bem. Mas se não houver a chuva temporã para fazer o grão desenvolver-se na espiga, a chuva de Sorode não faz nada. Não faz nada porquê? Porque o grão não está lá. Isso. O grão não está lá. A chuva vem, mas não amadurece um grão que não existe. Pois. Então, ou que está demasiado mirrado, Isso. demasiado enfesado, a chuva Sorode não vai desenvolver o grão até à perfeição se o grão estiver assim. Por isso é fundamental, antes da chuva Sorode, ao longo, em cada dia da nossa vida, nós recebermos o Espírito de Deus para ir desenvolvendo o caráter, não é? Para ir desenvolvendo o grão, para que quando então chegar à altura de Deus derramar o seu Espírito, aquilo é só dar o toque final. Exatamente. Mais nada. E são estas virgens que, reparem, todas acordam, todas despertam, mas só 5 delas, ou seja, só uma parte da igreja é que está preparada agora para poder fazer o quê? Reparem que este alto clamor finalmente leva a outro alto clamor. Ou seja, o alto clamor referido aqui no versículo 6 leva, portanto, este clamor, melhor dito, leva a que as virgens agora, imbuídas totalmente do Espírito Santo, deem o clamor. Isso. E volto a dizer, acredito que este clamor é o decreto dominical e será o decreto dominical é que finalmente irá despoltar, digamos, o alto clamor dado pelo povo de Deus ao mundo. Será a última chamada, o último apelo de misericórdia dado ao mundo. E quando esse último clamor, esse alto clamor for dado e for terminado, então aí termina o tempo da graça. Porquê? Porque aí termina o tempo da graça, porque Deus, na sua omnisciência, reconhecerá que todos os seres humanos tomaram a sua decisão, por ou contra Ele. Estão a ver? Portanto, esta é mais ou menos a sequência dos eventos finais. Se nós queremos, e eu quero, fazer parte daqueles que irão dar o alto clamor ao mundo, pois bem, não podemos ignorar de forma alguma o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do nosso caráter. Isso, a preparação diária, é isso mesmo. Tem que ser, portanto, nós temos que estar realmente num caminho em que nós temos que estar a ganhar a vitória sobre as nossas tendências pecaminosas, sobre tudo isso. E, mais uma vez, como é que isso é possível? Entregando a nossa vontade nas mãos do Senhor. Ok? Muito bem, irmão. Creio que podemos avançar na nossa lição. Como vêm estes assuntos? Nós às vezes repetimos certas coisas, certas ideias, talvez não, com outras palavras por vezes, mas no fundo isto vai sempre dar ao mesmo, como não podia deixar de ser, não é? Portanto, o essencial não muda, é sempre o mesmo. O essencial é isso, é necessário, é essencial mesmo. Agora, nós precisamos realmente de ter a visão do Espírito Santo. Claro que nós, ao recebermos o Espírito Santo como um dom da graça divina, não é? Porque é quando nós queremos que o Senhor nos dá esse dom divino
do Espírito Santo, com o Espírito Santo vem a visão que é a visão divina, que vem incrustar-se em nós, na nossa mente. Até lá, nós não temos essa visão. Por isso o apóstolo Paulo, por exemplo, disse, quando escreveu aos Coríntios, que o homem natural, quem é o homem natural? Eu acho muito interessante o termo no grego, é o homem psíquicos. O que é o homem psíquicos? Psíquicos é a palavra grega que vem da raiz psique. Psique é mente. O homem psíquicos é o homem que apenas funciona com a sua mente. E Paulo compara o homem psíquicos com o homem pneumáticos, que é o homem que está imbuído do pneuma, que é o espírito. Então há aqui uma diferença crucial entre o homem, ou o ser humano, não é? Psíquicos, ou seja, que funciona apenas e só com a sua mente, e o homem pneumáticos, que funciona também com a sua mente, sim, mas essa sua mente está iluminada pelo Espírito. Isso faz toda a diferença. Isso, correto, é isso mesmo. E Paulo diz que o homem natural não entende as coisas espirituais e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, ao passo que o homem espiritual entende todas as coisas. Eu vou ler o texto, para não serem as minhas palavras, enfim, eu não estou a falar por minhas palavras aquilo que está escrito, portanto as palavras no fundo não são minhas, mas eu vou ler exatamente aquilo que lá está escrito. Portanto, em 1 de Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 14, diz assim: ora, o homem natural, cá está o homem natural quer dizer aquele que funciona só com a sua mente, é o tal psíquicos. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E não compreende porquê? Paulo prossegue, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Não dá para entender, isto é como porem um chinês a falar à minha frente, e por muito bem que ele fale, eu não vou entender. Não é? Nada, zero. E se ele não perceber português, também eu vou falar para ele e não entende nada. Portanto, nós para entendermos a linguagem celestial, digamos assim, nós temos de ter o tradutor divino em nós, que é o Espírito Santo. Okay? Agora, no versículo 15, Paulo diz, mas o que é espiritual, ou seja, a pessoa que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E eu gosto muito de um texto que eu creio que é paralelo a este, de 1 de Coríntios 2,15, que é o texto de Provérbios 28,5. E esse texto em Provérbios 28,5 diz que aqueles que buscam a Deus entendem tudo. Ou seja, não entendem apenas algumas coisas, entendem tudo. É uma afirmação muito forte, muito arrojada. Eu não teria coragem de a fazer, mas é o que lá está escrito. Eu leio Provérbios 28,5. Os homens maus não entendem o juízo. Reparem, Paulo também comparou o homem natural com o homem espiritual. O homem natural não entende. Aqui, Salomão, usando uma outra linguagem, diz os homens maus, que é o homem natural, não entendem o juízo. Mas os que buscam ao Senhor, ou seja, que é o homem espiritual, entendem tudo. Atenção, entendem tudo o quê? Tudo o que está revelado. Não aquilo que Deus não revelou, obviamente. Não é? Porque as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, conforme diz em Deuteronômio 29:29. Ok? Muito bem, então, quando nós experimentamos a visão do Espírito Santo, é o tema da lição de segunda-feira, a nossa visão abre-se, alarga-se, aprofunda-se. Isso. E nós passamos a entender aquilo que até ali não entendíamos. E porquê? Porque, repare, é como eu antes de aprender a língua inglesa, ouvia alguém de língua inglesa a falar e não entendia. Agora entendo. Porquê? Porque agora eu aprendi. Quando nós aprendemos pela nossa comunhão com Deus, pela nossa busca com Deus, atenção, também se aprende esta língua celestial, não é assim num clique de dedo, não é de um momento para o outro. Isto também é uma caminhada. Nós entendemos cada vez mais e melhor as coisas espirituais. E por isso não devemos parar nesta caminhada, devemos continuar a prosseguir para que a nossa compreensão desta nova língua, a língua do céu, nós a possamos entender claramente. Estão a ver a analogia que eu fiz? Muito bem, irmão. Já falei um pouco, agora vou deixá-lo falar. É isso, portanto, aqui o Paulo pede para que... ele pede a Deus, realmente ele pede a Deus para que a igreja tenha uma visão das coisas espirituais. Quais são estas três coisas que ele pede a Deus na sua oração? Ele pede a Deus, em primeiro lugar, segundo o versículo 18, que eles compreendam as riquezas da glória de serem herança de Deus. A igreja é a herança de Deus. Está bem que nós vamos receber uma herança também, que é a nova terra e a vida eterna. Mas nós também somos a herança de Deus. Também somos a herança de Deus. Através da morte de Jesus Cristo sobre a cruz, portanto, nós somos a herança de Jesus, somos a herança do Pai. Eles adquiriram a igreja para eles. Portanto, foi um resgate. Deus fez um resgate e a herança agora pertence a Jesus Cristo, pertence ao Pai.
não pertence aos poderes do mal, nem pertence ao pecado, ao poder do pecado. Então, ele pede, no versículo 18, por exemplo, para que eles tenham uma visão espiritual dada pelo Espírito Santo, de modo que eles compreendam as riquezas de serem herança de Deus. E no versículo 19, ele pede para que o Espírito Santo lhes dê a visão da grandeza do poder de Deus que está à disposição da Igreja. Ele fala na grandeza do seu poder sobre nós. Nós até podemos ler o versículo 18 e 19. Aliás, Paulo aqui, só resumindo, irmão, ele fala, portanto, para que os crentes possam ver aquilo que o Senhor fez no passado, aquilo que está a fazer no momento e aquilo que pode fazer no futuro, ou seja, cobre toda a extensão do tempo, não é? Muito bem, muito bem. Eu vou ler o 17, 18 e 19. O 17 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que queremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Portanto, há aqui três coisas que Paulo, em oração, ele pede a Deus, que é isto: para que a Igreja conheça a glória de serem herança de Deus, porque é um privilégio muito grande sermos herança de Deus, porque Deus trabalha na sua herança, trabalha em nós sentimos o seu poder, e também para que a Igreja conheça a grandeza do poder de Deus que atua sobre a herança, claro. E a terceira visão é para que a Igreja conheça o poder que Deus exerce em favor da Igreja. Portanto, são estas três coisas que Paulo pede. E realmente o segredo disto é o Espírito. O Espírito, porque ele diz no verso 17: vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Quem é que pode dar este espírito de sabedoria e de revelação? É o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, não é? E depois ele diz: iluminados os olhos do vosso entendimento ou do vosso coração. Então nós podemos ser iluminados. Ele está a dizer que nós podemos ser iluminados no versículo 18. E depois no versículo 19 ele diz que podemos conhecer o poder de Deus para com aqueles que creem, não é? Nós podemos conhecer esse poder. Portanto, é o Espírito, é a iluminação, é o conhecimento e é o poder. Ele fala em poder duas vezes no versículo 19, não é? Portanto, é muito importante isto que Paulo quer, é que a Igreja experimente o poder de Deus. E nós, adventistas do sétimo dia, temos que realmente ter este espírito de revelação, de conhecimento, de compreender as coisas, e essa visão dá-nos uma alegria tão grande porque compreendemos tudo claramente, não é? E compreendemos o grande plano de Deus, o que Deus espera de nós, aquilo que deve ser feito, o que Deus espera da sua Igreja. E esta compreensão das coisas dá-nos realmente uma paz, dá-nos uma sentimos que estamos ligados com Deus. E dá-nos o tal poder, porque compreender é poder, não é? Costuma ser querer sentimos é poder. Que estamos ligados com Deus, sentimos que estamos ligados com Deus. Nós pensamos o mesmo que Deus pensa, pensamos o mesmo que os anjos pensam. Então, a nossa mente está em sintonia com Deus e com os anjos, com o Espírito Santo. Então, isso dá-nos uma paz, dá-nos uma tranquilidade, dá-nos uma certeza, dá-nos o poder também, não é? E ter esse poder. Portanto, é isto que ele pede no versículo 17, 18 e 19, que no fundo é a lição de segunda-feira. É baseado nestes três versículos. Muito bem, sim senhor. Agora, na lição de terça, irmão, fala-nos aqui participando no poder da ressurreição. E esta ressurreição, portanto, já dissemos e voltamos a referir, é uma ressurreição física e também espiritual. E eu diria, como já disse e volto a dizer, que para existir a ressurreição física, não é? Isso. Tem que existir obrigatoriamente, em primeiro lugar, a ressurreição espiritual. Ninguém irá ressuscitar na primeira ressurreição ou então naquela ressurreição parcial antes da segunda vinda de Cristo, do lado dos justos, porque nessa ressurreição quer ressuscitam justos, quer ímpios, não é? Mas aqueles que ressuscitarem do lado dos justos são aqueles que morreram com a sua fé na mensagem do terceiro anjo. Portanto, ninguém participará dessa ressurreição parcial ou da ressurreição geral a quando a segunda vinda de Cristo, se na sua vida não conheceu verdadeiramente uma ressurreição espiritual. É impossível, portanto não há aqui volta a dar. E portanto nós precisamos todos de viver esta ressurreição espiritual. Ora, viver uma ressurreição espiritual é viver realmente um retorno da morte para a vida.
não é nós retornarmos da vida para um coma profundo ou para um coma ligeiro. Não, é para uma vida e para uma vida abundante. Isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, disse Jesus, Isso. que está registrado em João 10:10. Então, esta vida em Cristo é uma vida plena, total, eficaz. E, portanto, o que eu penso, e permitam-me aqui dar uma opinião pessoal, é que muitos de nós, e eu já vivi essa experiência, e quem sabe ainda esteja a viver, porque ainda não abarquei na minha mente e no meu coração a plenitude da graça do Senhor, mas posso afirmar, olhando para a minha experiência do passado, que hoje, olhando para trás, vejo que em determinados momentos da minha vida espiritual eu pensava que já estava, digamos, em Cristo, no Senhor, desperto, e havia coisas que eu ainda não compreendia e que hoje compreendo. Ok? Da mesma forma, admito que no futuro eu possa compreender coisas que hoje ainda não compreendo. Ok? Porque lá está, a vida cristã é uma vida de contínuo crescimento. Okay? Isso. Como é que eu posso afirmar isto? Então, Provérbios 4:18 não diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando como? Mais e mais, até ser dia perfeito. Esse dia perfeito é quando nós atingirmos a plenitude da estatura de Cristo, não é? O caráter de Cristo. É o caráter de Cristo. Até lá, nós estamos num processo de contínuo crescimento. E portanto, aquilo que eu digo é o seguinte: muitas vezes a ressurreição pela qual nós passamos, quer dizer, nós ressuscitamos para a vida, só que ressuscitamos, mas parece que ficamos ali, inicialmente ainda ali, digamos, num estado de torpor, depois nós vamos... Enfim, é gradual. Provavelmente a experiência não será a mesma, e não é certamente em todos nós, não é? De igual forma, não é? Uns têm uma ressurreição, digamos, poderosíssima, não é? Outros vão ressuscitando gradualmente, não é? Mas o que é importante é nós participarmos dessa ressurreição espiritual. Repito, sem a qual a ressurreição física para a eternidade não nos será assegurada, garantidamente. Okay? Este poder da ressurreição significa realmente, portanto, o poder do novo nascimento, não é? Pronto, que isso é fundamental, é o poder do novo nascimento, nascermos do Espírito, do alto, nascermos do alto, não é? É este novo nascimento. E depois dia a dia sentirmos o poder da ressurreição na nossa mente, no nosso caráter, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas inclinações. Portanto, dia a dia nós podemos sentir o poder do Espírito Santo, guiando-nos, orientando-nos, tirando-nos o gosto disto, dando-nos o gosto por aquilo. Isso mesmo. Este poder da ressurreição vai transformando o crente depois do seu novo nascimento, depois do nascimento do alto do Espírito, quando se converte verdadeiramente, depois há a atuação deste poder dia a dia, depois, após o seu novo nascimento. E é este poder que Paulo quer que os crentes da Igreja de Éfeso experimentem, não é? E nós, adventistas do sétimo dia, podemos realmente experimentar este poder dia após dia. O poder do Espírito Santo fazendo transformações em nós, mudanças em nós, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de sentir, nos nossos gostos, inclinações, tendências. O Espírito Santo exerce o seu poder sobre nós para fazer estas mudanças em nós. Isto é que é conhecer o poder da sua ressurreição. Exatamente, é isso mesmo. Porque o poder da ressurreição é o poder que ressuscitou Cristo, não é? E esse poder que ressuscitou Cristo, o poder que criou o mundo em 6 dias no princípio, é o mesmo poder que atua agora no ser humano, não só para se converter, mas também após a conversão. É isso mesmo. Este poder que criou o mundo que ressuscitou Cristo pode atuar no crente após o novo nascimento. Pode e quer. Ele pode, assim que a gente queira. É isso. E a gente colabora, assim a gente colabora com Deus quer, assim nós queiramos. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, Deus pode fazer essa transformação em cada crente adventista do sétimo dia, em cada cristão de outras igrejas cristãs. É isto que Deus quer fazer em cada crente. É este processo de transformação até crescer à tal estatura, até à tal estatura de Cristo, não é? A estatura espiritual de Cristo. Então, é um processo de crescimento, é um processo de santificação. Exatamente. E isso só pode ser alcançado também pelo poder do Espírito Santo em nós. Exatamente. Exatamente. Então é isto que é experimentar ou participar no poder da sua ressurreição, que é o título
da lição. E já agora, irmão, o irmão fez aí referência a algo muito importante. Este poder está à disposição de nós, adventistas do sétimo dia, como de qualquer outra pessoa que habita a face da terra. Qualquer outra pessoa, exatamente. Eu quero que aqueles que possam estar a ouvir-nos e que não sejam membros da Igreja Adventista do sétimo dia, creiam, como nós cremos, de que nós não somos pessoas que nós acreditamos na exclusividade da salvação apenas para os Adventistas do sétimo dia. Não, 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 não. Aliás, até digo mais, nós não apenas acreditamos que não apenas Adventistas do sétimo dia se salvam, como acreditamos também que muitos Adventistas do sétimo dia não se salvarão. Portanto, esta é a nossa crença. Isso, E isto que eu estou a dizer não é apenas a minha crença, não é apenas a crença do irmão José Eloy, é a crença da Igreja Adventista do sétimo dia como posição oficial que tem. Ok? Portanto, esta é a nossa posição oficial como Adventistas do sétimo dia, que acreditamos que Deus tem seres humanos noutras igrejas, portanto, sinceros, leais, e que, agora, porquê é que esta igreja existe? Então, porquê é que não formamos todos uma só igreja? Porque esta igreja foi dotada por Deus com um dom muito especial. E esse dom especial foi o dom de repor toda a verdade da igreja primitiva no tempo do fim. Reparem, Deus teve ao longo dos séculos, ele foi trabalhando no seu povo para recuperar verdades que foram perdidas durante a grande apostasia, que foi predita pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2:3. Pois bem, essa apostasia conduziu a igreja para um buraco, para um poço, para um vale, não é? E desde o tempo da Reforma Protestante, o Senhor tem estado a erguer a igreja desse vale, não é? A Reforma Protestante foi apenas o início do reerguimento, ok? Não completou o reerguimento, não é? E eu até costumo dar esta imagem, assim como a queda da igreja durou cerca de 5 séculos, e porquê é que eu digo 5 séculos? Porque desde o início da igreja cristã, e quando é que a igreja cristã começou? Pouco após a ressurreição e a ascensão de Cristo ao céu, não é? 10 dias após a ascensão de Cristo, como é que nós sabemos que foi 10 dias? Porque Cristo ascendeu aos céus, conforme nos é dito, fixe bem estes textos, Atos 1:3, não vou ler, mas pode ler para confirmar. Atos 1:3 nos é dito que Cristo, após a sua ressurreição, permaneceu 40 dias entre nós. Só ao fim de 40 dias é que ascendeu aos céus. Isso. E porquê que eu digo 10 dias? Porque se somarmos a 40 mais 10 dá 50. E 50 dias após a ressurreição de Cristo, a sua morte deu-se o dia de Pentecostes. Porque o dia de Pentecostes, a festa do Pentecostes, era uma festa que ocorria 50 dias após a Páscoa. Jesus morreu na altura da Páscoa. Por isso é que ele ficou chamado, foi chamado o nosso Cordeiro Pascal. É a nossa Páscoa, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 5:7. Ok? Então, Cristo morreu como o nosso Cordeiro Pascal na Páscoa. 50 dias após a Páscoa celebrava-se a festa do Pentecostes. Mas 40 dias após a ressurreição, Jesus ascendeu aos céus. Então, quantos dias decorrem desde a ascensão aos céus e o Pentecostes? 10 dias. Ok? E nesses 10 dias, após a coroação, após a entronização de Cristo no céu, Deus enviou o Espírito Santo como sinal de que ele tinha sido coroado no céu e de que agora era detentor de todo o poder no céu e na terra. Ok? Estão a compreender? Então, esse Espírito Santo foi derramado no ano 31 e foi aí que a igreja começou. Porque quando o Espírito Santo foi derramado com grande poder no dia de Pentecostes, a igreja deu um boom no crescimento e nesse dia a igreja recebeu um crescimento de quase 3.000 almas, 3.000 pessoas, certo? Então a igreja cresceu, desenvolveu-se, mas depois começou o processo de apostasia e essa apostasia consolidou-se quando se consolidou o papado, no ano 538. Façam as contas. Desde o ano 31 até ao ano 538 passaram 507 anos, ou seja, 5 séculos, mais 7 anos. Então, nesses 5 séculos, a igreja foi decaindo, ok? Pois bem, até que atingiu o ponto baixo, o vale, e nesse vale permaneceu durante vários séculos. Foi o tal tempo de tribulação de que Jesus falou em Mateus 24. Mas esses dias foram abreviados. E, por exemplo, Ellen White, sob a inspiração divina, como acreditamos, diz que esse tempo foi abreviado pelo eclodir da Reforma Protestante. Então, a partir da Reforma Protestante, essa apostasia começou a ser contrariada, ou seja, a igreja começa a sair do seu vale. Mas agora reparem, quando é que a Reforma Protestante começou? Em 1517.
Então, se a Igreja mergulhou até atingir o ponto mais baixo de apostasia, Isso. durou 500 anos, quantos anos demorará a Igreja a sair desse buraco? Também, se calhar, 500 anos. É a minha suposição. Ok? Então, nós estamos a chegar ao fim desses 500 anos. Já agora, eu não quero... Eu sei que isto tem sido um problema dentro da nossa igreja, muitos às vezes querem marcar datas, não, eu não tenho essa inclinação, não tenho esse pendor, não o quero fazer, estou apenas a apresentar factos. Mas o que é facto é que, reparem, desde o ano 31 até o ano 538 passaram 507 anos. Desde o ano 1517, se adicionarmos 507 anos, vamos para o ano 2024, que é nada mais, nada menos que para o ano que vem. É interessante este facto. Eu não sei o que é que vai acontecer no ano 2024, não me perguntem porque eu não sei, e não sei mesmo, não é? Mas, isto para dizer o quê? Eu pessoalmente acredito que, embora nós não possamos marcar nenhumas datas, porque não podemos, e o Senhor não nos deu essa autorização, eu contudo acredito que nós estamos a viver num período que está mesmo, tudo indica, todos os indícios indicam, que é o período do fim. É o fim do tempo do fim. E, portanto, a reposição da apostasia está a chegar ao fim, e assim como a Igreja no início do seu mandato recebeu uma grande porção do Espírito Santo na chamada chuva temporã, a Igreja no final do seu mandato, antes de terminar o seu mandato, receberá uma grande porção do Espírito Santo na forma de chuva seródia. Ok? E eu acredito que esse tempo está muito em breve. Não me perguntem quando, porque eu não sei. Será 2024? Será 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos depois? Não sei, não me perguntem, eu não sei. Ok? Mas uma coisa eu sei, que nós estamos a aproximar-nos desse tempo final, estamos. E outra coisa muito importante, quando nós lemos o sermão profético de Jesus, que ficou registado em Mateus capítulo 24, nós lemos algo muito significativo. E eu quero chamar a atenção para isso. Nós lemos lá em Mateus, no capítulo 24, ok? O seguinte. Portanto, Mateus, capítulo 24, diz assim no versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Se ninguém sabe, nenhum de nós pode atrever-se a querer calcular o ano, ou seja, o tempo exato da vinda de Cristo. Contudo, antes, no versículo 33, Jesus já tinha dito isto. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Ou seja, nós podemos saber a proximidade da vinda de Cristo. Correto. Não podemos saber a data exata da sua vinda. Ou dito de outra forma, não sabemos ou nunca saberemos a data exata da sua vinda, mas podemos saber da proximidade da sua vinda. Isso mesmo. E eu digo, atendendo aos sinais que estamos a ver à nossa volta, eu acredito, mas acredito de todo o meu coração que a proximidade da segunda vinda está para breve. E quando eu digo para breve, este breve não são 100 anos, não são décadas, são anos. Esta é a minha convicção. Não estou a dizer quantos anos são, se são 10, são 15, são 20, não sei. Mas eu já não ponho a brevidade da vinda de Cristo para décadas, eu ponho para anos, ok? Portanto, esta é a minha convicção, se não concorda comigo, tudo bem, tem todo o direito de discordar, mas esta é a minha convicção, não sei se o irmão José Eloy concorda ou não comigo. É igual, a minha convicção okay, então estamos em sintonia e não falámos disto antes de estarmos a gravar este programa. Ok, meu irmão. Agora, porquê que Paulo deu tanta ênfase na sua epístola aos Efésios sobre o poder de Cristo? Porque ele confrontou-se, como nós já vimos na primeira lição, na cidade de Éfeso, com grandes poderes, com poderes místicos, com poderes sobrenaturais, com poderes idolátricos, não é? Então o que é que Paulo quer fazer? Eu vou permitir que o irmão dê essa resposta. Porquê que Paulo dá tanta ênfase no poder de Cristo? Certamente para que... O quê? A resposta parece-me óbvia, não é? Mas nós estamos aonde? Nós estamos em terça ou na quarta já. Na quarta-feira. Depois podemos eventualmente voltar atrás só para terminar algumas ideias que ficaram soltas, não é? Algumas ideias que eu gostaria de ler também para os irmãos. Exatamente, pronto. Por todo o mundo helenista e por todo o mundo grego,
havia uma noção de que existia um mundo espiritual invisível, não é? Que exercia a sua influência sobre cada aspecto da vida das pessoas. E isso até é verdade. E isso até é verdade, não é? Então, por isso é que existiam os magos na época. O que eram os magos? Os magos eram pessoas que supostamente sabiam lidar com essas forças invisíveis do mundo espiritual para os manipular, para obter deles benefícios, para obter deles uma atuação em favor da raça humana, em favor dos humanos. Então, eles estavam habituados havia livros haviam livros que explicavam isso tudo. Pronto, ainda hoje existem as magias, as fórmulas a ser usadas, etc. Não é? É as fórmulas, portanto, havia esses poderes, pronto, havia esses poderes, ou seja, permita-me só dar esta pequena explicação. Assim como existe uma forma correta de invocar a Deus e a sua ajuda, o demónio também tem as suas formas para ser invocado. Ele criou, são regras que ele criou. Exatamente. São regras que ele criou. Porque e depois ele revela, obviamente, essas regras de invocação aos seus, não é? Aos seus sacerdotes, não é? Que depois as ensinam aos seres humanos para porem em prática essas invocações, essas fórmulas mágicas, entre aspas. Exatamente. Então os magos eram especialistas nessas fórmulas, isso mesmo. Nessas frases, nessas palavras. Portanto, havia palavras que eram ditas, haviam frases que eram ditas. Para invocar o poder dos demónios sobre eles. Para invocar o poder dessas forças invisíveis, não é? Que eram demónios, são anjos caídos. Então, essas fórmulas, essas frases, essas palavras, e até havia nomes de seres do mundo invisível. Portanto, não só eram frases que invocavam, mas também havia nomes que eram nomes próprios desses anjos caídos. Portanto, porque esses anjos têm nomes. Têm nomes. E ao invocar esses nomes, invocavam esses poderes. Ao invocar esses poderes atuavam na vida das pessoas. Certo. Ou para que o marido, ou para que um homem se sentisse atraído por uma mulher, etc. Havia muitos objetivos, havia muitas coisas. Aliás, isso continua a existir hoje. Os agentes que fazem isso são os médiums, são os feiticeiros, são as bruxas, são os bruxos, enfim, agora há nomes mais pomposos, não é? Que é o parapsicólogo, não é? Enfim. O terapeuta. Exatamente. Pois, a coberta para a psicologia, isso existe muita coisa, não é? A coberta do hipnotismo, das ciências de regressão, regressar ao passado e a outras vidas, etc, não é? Dá-se nomes muito pomposos, mas tudo isso vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo a estas ciências ocultas que existiam nesta cidade cosmopolita, que era a cidade de Éfeso, e que Paulo quis contrariar. E contrariou pelo poder do Senhor. Essas ciências ocultas ainda existem hoje. Existem hoje sociedades secretas que são ensinados e são treinados para invocar com nomes e frases esses poderes, esses espíritos ou esses seres espirituais que existem. E curiosamente eles até dizem que estão acima de Cristo nos ensinos dessas sociedades esotéricas, nessas sociedades do oculto. Dizem que estão acima do próprio Cristo, claro, não é? Então Satanás não quis ser igual a Deus ou até superior a Deus, não é? Portanto, ele tem que dizer isso, não é? Mas e então, isso ainda existe, irmãos, deixa-me só dizer uma coisa, que há uns anos atrás, eu e a minha mulher estávamos a fazer compras num supermercado, na cidade onde morávamos, e eu vi lá uma revista que me chamou a atenção, ou foi a minha mulher que viu, já não me lembro, e falava sobre magia negra. E eu pensei para comigo, uau, agora não há já vergonha nenhuma em publicar isto numa revista de grande disseminação, não é? E por curiosidade eu fui abrir essa revista para ver o que é que esse artigo dizia. Não li o artigo todo, mas aquilo que eu li foi suficiente para me aperceber que aquilo era uma forma de ensinar os jovens e adolescentes a fazerem invocações de espíritos. Pois é. Então estão a ver que estas práticas não eram só no tempo lá de Éfeso, ou no tempo de Paulo e da cidade de Éfeso, elas existem hoje. Existem hoje. E portanto elas estão a ser ensinadas em livros, em revistas, para que os jovens ponham isto em prática, e quando põem isto em prática, o que é extremamente perigoso, atenção, possam assim invocar a ação de espíritos, ou seja, de forças demoníacas na vida deles. Ok? Sim. Portanto, isto é perigosíssimo. E temos que alertar os nossos jovens e menos jovens para isto. Nunca entrem por este terreno, nunca entrem por esta via. Ok? É muito perigoso. E está mais espalhado do que aquilo que as pessoas pensam.
Por exemplo, os filmes do Harry Potter, E não um, só. Bom, isso é o expoente máximo da magia e da a série do feitiçaria. Harry Potter, isso é tudo para criar uma mentalidade nos jovens, Isso. nos adolescentes e também nos adultos, de que é fácil, de que é possível comunicar com essas forças espirituais do mal, Isso. não é? Porque aquilo é feitiços, são feitiços, não é? Portanto, e também existem jogos que os jovens estão a colocar nos seus telemóveis que também entram em contacto com os anjos caídos e depois começam a acontecer coisas na vida dos jovens. Eu tive contacto com um caso desses, em que um jovem estava a jogar, instalou a aplicação da loja do Google, instalou e tal, e começou a jogar com outros colegas da escola. Então não é que aquelas coisas estavam a acontecer na vida deles. Pois. Aquelas coisas estavam a acontecer na vida deles. Eles estavam, ou seja, havia poderes demoníacos que se estavam a manifestar no quarto deles. Enquanto eles jogavam no quarto deles, uns com os outros. E até tinham pesadelos e aconteciam coisas estranhas no quarto. E esses poderes até levavam os jovens a fazer determinadas coisas, como cortar os pulsos, etc. Portanto, ou seja, e esses jovens aprendiam a invocar essas forças do mundo Pois, claro. oculto através de então, se já existem jogos, existem filmes, tipo Harry Potter, se já existe, portanto, em novelas, existem novelas, existem nos filmes Nos filmes. de Hollywood, nos filmes de Hollywood, Os filmes de nas Hollywood séries, estão eivados de misticismo não, e não, nas feitiçaria e séries de idolatria. televisão. Portanto, a pouco e pouco as pessoas estão a ser mentalizadas para comunicar com esse mundo oculto e o mundo está a ser preparado para que haja depois uma Ou seja, a comunicação. nossa sociedade hoje é uma sociedade muito idêntica, podemos dizer, à sociedade de Éfeso, não é? DF, sim. Portanto, se. Pensem, pensem comigo, irmãos e amigos, pensem comigo, reparem bem. Se, como estamos a acabar de concluir, a nossa sociedade hoje é em tudo idêntica à sociedade de Éfeso, mas se na sociedade de Éfeso o poder de Cristo foi vencedor e pôde levar muitas pessoas a tornarem-se cristãos e adoradores do Senhor para poderem agora invocar a Jesus Cristo e o poder de Jesus Cristo que é superior ao dos demónios, hoje é igual. Não é diferente, porque Jesus não mudou. Isso. Então, no contexto em que nós vivemos, nós estamos a precisar de uma pregação em tudo idêntica àquela que Paulo usou na cidade de Éfeso. Sim. E de uma mensagem como aquela que Paulo escreveu na sua epístola aos Efésios, não é? E Paulo quis dar grande ênfase, portanto, ao poder de Cristo para que ficasse bem enraizada na mente dos crentes efésios que já se tinham entregue a Jesus Cristo, que eles não tivessem qualquer receio, qualquer dúvida de que os poderes que antes tinham servido e invocado eram inferiores ao poder do Senhor a quem eles agora serviam. Muito bem, Ou esse seja, é o Paulo objetivo quer do que na mente apóstolo deles fique claro que o Deus que eles servem, Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo que foi exaltado e que está, portanto, no trono no céu, tem todo o poder e, portanto, está acima de todo o poder que existe neste mundo. E, portanto, nós, como cristãos, como adoradores de Cristo, não devemos ou não temos qualquer necessidade de recear os poderes demoníacos, porque o Deus a quem servimos é muito superior em poder a esses poderes. Isso Esta é a mesmo, é isso que mensagem. ele diz. Aliás, é isso que ele diz. Ele fala aqui no versículo 19, por exemplo, do capítulo 1 de Efésios, ele diz: E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e agora repara, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, agora o 21 é O que tem 21 é muito a importante. resposta. Acima, Fazendo assentar nos lugares celestiais, acima de quê? acima de quê? Pois. Acima de quê? De todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se nomeia não só no presente século, mas também no vindouro. E Já agora, depois, se nós qual era este considerarmos isto, todo o nome que se nomeia? Este pois, todo o nome porquê? que se nomeia, a lição faz aqui referência a isto, era uma alusão à prática de reunir nomes de divindades nos feitiços. Portanto, invocava-se este nome, aquele Exatamente. nome, e Isso Paulo está aqui mesmo. a dizer, deixem esses nomes para trás, porque há um nome que está acima de todos esses nomes, é o nome de Exatamente. Cristo. A ideia do apóstolo Paulo ao escrever este versículo 21 é esta. Eles estavam habituados ao uso de nomes antes de se converterem, invocar nomes para obter então efeitos, não é? E ações desses poderes na vida diária das pessoas para
para atingirem objetivos. Então ele está a dizer que o nome de Cristo é superior a todos eles. Portanto, Amigos, deixem-me ser muito concreto e muito pragmático. Eu penso que vocês já perceberam o que é que Paulo quis aqui transmitir, mas vamos atualizar para os nossos dias. O que é que significa cada um de nós crer e nós partilharmos esta crença com outros ao nosso redor de que o nome de Cristo, de que a pessoa de Cristo está acima de todo o nome que se possa invocar? Amigos, é muito simples. Quantas e quantas pessoas hoje, para terem benefícios na sua vida, invocam o nome de Maria, invocam o nome de João Batista, invocam o nome de São João, invocam o nome de São Pedro, invocam o nome de São Paulo, invocam o nome... Olha, ainda ontem eu fazia uma pequena caminhada aqui à volta da minha casa e aliás, comecei a ouvir assim umas grandes vozes e músicas e calculei logo que aquilo vinha de uma igreja católica romana, e então continuei a caminhar e finalmente confirmei aquilo que era a minha suspeita. Havia altifalantes instalados à volta de toda essa igreja, e quando eu passei por lá, parei só à porta da igreja e vi que o sacerdote estava lá, portanto, a fazer portanto, a missa, e estive lá só um minuto ou coisa assim, e depois continuei. E então o que é que ele estava a fazer? Pois bem, estamos a gravar este vídeo na quarta-feira, dia 5, portanto, ontem foi dia 4 de julho, e 4 de julho é chamado, não sabia, fiquei a saber ontem, o dia de Santa Isabel. E ele estava lá, portanto, tudo aquilo que estava a dizer era para que as pessoas possam recorrer ao poder de Santa Isabel. Portanto, o nome de Santa Isabel. Então, recorre-se ao nome de Santa Isabel, ao nome de São João, ao nome de São Paulo, ao nome de São Pedro, ao nome de Santo António, ao nome de Santo Anastácio, ao nome de tantos santos e santas. E aquilo que eu vos quero dizer é o seguinte: esqueçam esses nomes todos, ponham isso tudo para o lado, porque esses nomes não servem para nada. Porquê? Porque nós podemos recorrer a um nome que está acima de tudo. E esses nomes desses santos não têm poder nenhum. Esses santos estão mortos e vai-se pedir o poder de um morto? Quer dizer, não estão no céu, como a teologia popular quer nos fazer crer. Não estão no céu, porque os mortos não sabem coisa nenhuma. Estão a ver? Portanto, é um erro total. E porquê que as forças do mal nos querem fazer crer de que nós podemos invocar esses nomes? Por uma razão muito simples, amigos. Por uma razão muito simples. É que o objetivo supremo das forças do mal é que nós não invoquemos o nome de Jesus Cristo. Pois, porque o diabo sabe muito bem que quando nós invocamos o nome de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo vem sobre nós e ele fica derrotado, ele sai derrotado. E ele não quer isso, ele não quer ser derrotado nas nossas vidas. Estão a perceber a lógica? Isto é tão simples de entender. Eu creio que até uma criança, se explicar isto assim a uma criança entende. Portanto, o diabo não quer que nós invoquemos o nome de Jesus Cristo, porque sabe, repito, que Jesus tem poder. Exatamente. Tem realmente poder. É o tema da lição desta semana. Cristo tem poder e tem poder acima de qualquer nome. Esqueçam os nomes de qualquer santo, esqueçam o nome de Maria. Não importa que ela tenha sido a mãe de Jesus, não serve para nada. Ela não é nossa, como dizem os católicos, isso é uma blasfémia, ela não é nossa redentora, não é nossa corredentora. Não. Só temos um redentor. E esse redentor é Jesus Cristo. O poder é tão poderoso que até numa sessão espírita, por exemplo, de longe a longe acontece que há alguém que duvida daquilo que está a acontecer numa sessão espírita, mas pronto, que anda à procura da verdade e aparecem, portanto, essas aparições, supostamente das almas dos mortos. E as pessoas que estão ali presentes, no grupo, acreditam que é a alma ou o espírito dos mortos, mas há uma pessoa que duvida, não tem bem a certeza e tal, e decide fazer o seguinte teste. E já tem acontecido ao longo dos anos isto. Eu te conjuro, em nome de Jesus Cristo, que me digas a verdade. És tu a alma ou o espírito de fulano tal que faleceu? Ou és tu outra coisa, ou um anjo caído? E o espírito, baseado... Porque a pessoa invocou em nome de Jesus, eu te conjuro que me digas a verdade, o espírito acaba por dizer a verdade. Não, eu não sou o espírito e a alma daquele que morreu. Portanto, tal é o respeito que eles têm pelo nome de Jesus e o poder de Jesus. Temos também os casos, ou seja, eles acabam por confessar numa sessão espírita em que aparece a alma do morto, que ele não é a alma do morto. Ora bem. Então, e temos casos até de feiticeiros, por exemplo, que se convertem à Igreja Adventista do Sétimo Dia e que eram feiticeiros... a Jesus Cristo. Feiticeiros que se convertem, foi exatamente, correto, mas pronto, passam a fazer membros da Igreja Adventista e contam a sua experiência. E ao contarem a sua experiência, eles contam que eram feiticeiros com grande poder mesmo, e que às vezes até eram
contratados para matar determinados missionários que se albergavam em algumas casas, em África, por exemplo, e eram contratados para matar. E acontece que esses feiticeiros, alguns deles, iam para fazer esse trabalho à meia-noite, à 1 da manhã, 2 da manhã, e não conseguiam fazer esse trabalho, porque alguém mais poderoso do que o espírito que estava com o feiticeiro estava a guardar essa casa onde estava esse missionário. E alguns feiticeiros começaram, portanto, a querer saber que espírito era esse, que nome era esse, desse Que era espírito, mais que era poderoso. mais poderoso do que o nome do espírito a quem ele servia, que o impedia de fazer o feitiço para matar o missionário que estava naquela casa. E foi assim que alguns feiticeiros conheceram a verdade, começaram a investigar e a fazer perguntas, alguns que eram sinceros, porque Deus também tem sinceros, pessoas sinceras que estão também nesse tipo de vida, e alguns até se convertem. E é assim, portanto, o poder do nome de Jesus é tão poderoso que, portanto, até traz feiticeiros para a verdade e Oh, pessoas irmão, que... se me permite, eu gostaria de dizer aqui outra coisa. Eu já referi isto em vezes anteriores, mas volto a dizer porque nós temos que dizer a verdade cada vez mais. Eu não me inibo de dizer a verdade da forma mais clara, mais direta, mais incisível que eu consigo transmitir. E eu tenho uma responsabilidade para com Deus. Se eu sei as coisas, eu devo partilhar. E eu vou partilhar o seguinte. Quando nós acabamos agora aqui de falar destes poderes sobrenaturais, alguns talvez estejam a pensar, mas isso hoje em dia na nossa sociedade, sobretudo aqui em sociedades como as sociedades europeias, como nos Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos, isso já não se manifesta dessa forma. Isso é lá para a África, para a Ásia, eventualmente na América Latina é que esses poderes sobrenaturais se manifestam. Aqui na Europa já não se manifestam. E eu pergunto, acham que o diabo agora fez as malas e saiu da Europa e deixou a Europa, digamos, entregue a outras forças? E agora só está a trabalhar em África. Só trabalha em África, só trabalha na Ásia, só trabalha na América Latina. Irmãos, tenham um mínimo de bom senso, não é? É evidente que o diabo não fez as malas e não saiu da Europa. É evidente que o diabo não fez as malas e não saiu dos Estados Unidos. É evidente que o diabo não fez as malas e saiu de países como a Austrália e Nova Zelândia, os países considerados mais desenvolvidos no mundo. Não. O que ele fez foi mascarar as coisas e, portanto, ele apresenta um outro aspecto, uma outra aparência, mas a realidade por detrás dessa aparência é rigorosamente a mesma. Ou seja, a atuação das forças espirituais, das forças sobrenaturais, quer do bem, quer do mal, e agora particularmente falando das forças sobrenaturais do mal, existe também na Europa. E de que maneira? Nós é que temos estado a ficar com a nossa visão como que nublada, os nossos olhos fecham-se e nós não nos apercebemos. Querem que eu diga? Olhem, os feiticeiros que, por exemplo, são muito comuns em África, os médiuns, também existem cá. São chamados... Olha, existem feiticeiros que são psicólogos, psiquiatras, terapeutas, etc. São os feiticeiros modernos. Os cientistas, muitos cientistas, estão a trabalhar sob o efeito e sobre a orientação de espíritos demoníacos. Sim. Tudo aquilo que afaste alguém de Deus, podem ter a certeza, não importa o nome que essa pessoa tenha, não importa a função o nome da função que exerça, essa pessoa está a ser um agente nas mãos de Satanás. Atenção, com isto eu não estou a dizer que todos os psicólogos, todos os psiquiatras são feiticeiros. Alguns podem não ser, mas eu atrevo-me a dizer, a maioria é. A maioria é. Porquê? Porque desviam a atenção da mente humana de Deus. Procuram encontrar solução para os problemas humanos fora de Deus. Eles nem põem Deus em equação. E tudo aquilo que afasta a mente do ser humano de Deus, podem ter a certeza absoluta, tem a assinatura de Satanás. Tem a assinatura de Satanás. Isto eu digo a pés juntos. Repito, para que fique bem claro aquilo que eu estou a transmitir. Toda a ação, toda a ideia, toda a ideologia, toda a terapia, toda a ciência, entre aspas, terapia entre aspas, que afasta a pessoa de Deus, tem a assinatura de Satanás. Porquê que Satanás quer que as pessoas invoquem os nomes dos santos e da Virgem Maria, etc. Porque não quer que as pessoas se concentrem em Cristo. É uma estratégia de diversão. Ok? É uma estratégia que os criminosos usam. Por exemplo, um criminoso quer fazer um crime e quer desviar a atenção, por exemplo, do que ele quer fazer, e então
faz alguém, um colega da equipa, da mesma quadrilha, criar uma confusão num determinado sítio, enquanto as pessoas acorrem àquele sítio onde está a confusão, ele está à vontade para fazer o roubo ou o assalto que ele quer fazer. Estão a ver? Portanto, a estratégia do inimigo é esta. Ele distrai a mente das pessoas, porque fiquem com esta ideia, que esta ideia é fundamental. Satanás não quer que a nossa mente se concentre em Cristo. Porque se a nossa mente se concentra em Cristo, nós vamos receber dele o poder que ele nos pode e quer dar. Ao recebermos de Cristo o poder que ele nos quer dar, nós ficamos com imunidade suficiente para resistirmos ao poder de Satanás. Ele não quer isso, porque ele quer continuar a fazer de nós suas marionetas. E é nosso poder, é nosso privilégio, e está ao poder e nosso alcance, nós deixarmos de ser marionetas nas mãos de Satanás. Isto é muito importante, amigos. E nós não somos marionetas nas mãos de Deus, mas Deus pode nos usar. Agora, quando nós nos deixamos usar, Deus pode nos usar segundo a sua boa vontade, mas Ele só o faz com o nosso consentimento. No fundo, há aqui uma grande semelhança, atenção, há aqui uma grande semelhança entre a forma de Deus atuar e a forma de Satanás atuar. Mas a semelhança só existe porque a forma de Satanás atuar é uma contrafação à forma de Deus atuar. Sim, exato, e uma contrafação é sempre parecida com a verdade, com a realidade. Ok? Então, é isso mesmo. Fique isto claro. Portanto, no fundo, o que é que nós podemos dizer em resumo daquilo que Paulo escreve aqui aos Efésios? Portanto, Paulo quer assegurar que aqueles crentes que a igreja já tinha sido formada. Portanto, quando Paulo escreve, como vimos no ano 62 da nossa era, quando ele, a partir da prisão onde estava em Roma, escreve a carta aos Efésios, a igreja já tinha sido fundada por ele, já tinha membros ativos, que tinham fé, que tinham amor, mas Paulo quer reforçar a fé deles, quer reforçar a sua identidade cristã, e para isso quer que eles deixem de acreditar ou deixem de ter receio dos outros poderes que antes invocaram e invoquem única e exclusivamente o poder de Jesus, porque Jesus está acima de todos os poderes. Está acima, ele próprio diz no versículo... Ou seja, acabei de resumir praticamente, digamos, toda a lição. Tudo agora aquilo que se possa para vos dar ânimo para dar ânimo nesta guerra espiritual, porque, aliás, até o apóstolo Paulo diz no capítulo 6 de Éfeso, no versículo 12, que a nossa luta é contra os principados, contra as potestades e as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Portanto, ele diz que há todo um mundo invisível à nossa volta, uma outra dimensão de seres espirituais, que são os anjos caídos, e que lutam contra nós, que nos querem vencer, que nos querem desviar. Então, se a nossa luta é contra os principados e potestades e forças espirituais do mal, conforme ele diz no capítulo 6 de Éfeso, no versículo 12, então temos que recorrer a um poder que está acima de todo o nome. Ora bem. Então temos que recorrer a este poder que é mencionado no versículo 21 do capítulo 1 de Éfesos. Ellen White tem alguns textos onde ela realmente nos ajuda e nos dá ânimo para a nossa luta espiritual. Ela diz, por exemplo, o Salvador deseja dar-nos maiores bênçãos do que as que lhe pedimos. Temos de confiar nas suas promessas. Quando nos achegamos a ele com fé, toda a súplica penetra no coração de Deus. Quando tivermos pedido as suas bênçãos, devemos acreditar que as recebemos e dar-lhe graças porque as recebemos. Então vamos ao cumprimento dos nossos deveres diários, certo de que a bênção terá lugar quando mais dela necessitarmos. Quando tivermos aprendido a fazer assim, saberemos que as nossas orações são atendidas. Deus fará por nós muito mais abundantemente, além daquilo que nós pensamos. E tem aqui um outro texto que diz assim: dirige-te a Cristo em busca de alívio. Apega-te a Ele, demora-te o suficiente para submeter a tua vontade à vontade dEle. Muitos oram com demasiada pressa. Este é o problema. Muitos oram com demasiada pressa. Com passos apressados, passam pela sombra da amorosa presença de Cristo, detendo-se talvez por alguns momentos nos recintos sagrados, mas não esperam receber conselho. Não têm tempo para se sentarem, nem para permanecerem juntos, junto ao Mestre Divino. Com os seus fardos retornam ao seu trabalho. Concentra os teus pensamentos em Cristo. Afasta-te da azáfama do mundo. Senta-te à sombra de Cristo. Precisas de fazer isto para receber as ricas bênçãos que Ele espera conceder-te. Dedica os teus pensamentos a coisas elevadas e santas. Então, no meio do bulício, da labuta e do conflito diário, renovar-se-á a tua força espiritual. E ainda há aqui um outro que diz assim:
Esperamos muito pouco e, por consequência, recebemos segundo a nossa fé. Pois. Não devemos apegar-nos aos nossos próprios métodos, aos nossos próprios planos, às nossas próprias ideias. Devemos ser transformados pela renovação da nossa mente e para que possamos provar qual seja a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Pecados persistentes têm de ser vencidos. Maus hábitos têm de ser superados. Amém. Disposições e sentimentos criados devem ser arrancados pela raiz. Santos temperamentos e emoções devem apossar-se de nós pelo Espírito de Deus. Portanto, de viva fé, lancemos mão deste poder grandioso que está acima de todo o nome. Amém. Orando e crendo, confiando e trabalhando, então Deus fará aquilo que somente Ele pode fazer. Entreguem-se a Jesus para serem moldados, modelados por Ele, a fim de serem feitos vasos para a honra de Deus. As vossas tentações, as vossas ideias, os vossos sentimentos devem ser todos depositados ao pé da cruz. Então estarás pronto para ouvir palavras de divina instrução. Jesus dar-te-á a beber a água que flui do rio de Deus. Debaixo da influência moderadora do seu Espírito, a vossa frieza e a vossa indiferença desaparecerão. Cristo será em vocês uma fonte de água saltando para a vida eterna. E o último texto é este. A oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça pode substituir a oração. E a saúde da alma ser conservada. Ou seja, a saúde da alma é conservada através da oração. A oração põe a alma em imediato contacto com a fonte da vida e fortalece os nervos e os músculos da vida religiosa, da vida espiritual. Negligenciem o exercício da oração ou dediquem-se a ela cada vez, de vez em quando, com intermitências, segundo pareça conveniente, e perderão a vossa firmeza em Deus. As faculdades espirituais perdem a sua vitalidade e a experiência religiosa carece de saúde e de vigor. Então, há aqui todo um esforço que nós temos que fazer para colaborar com Cristo, com os anjos da parte de Deus, para conseguirmos realmente ter estas bênçãos que o apóstolo Paulo diz que a igreja de Éfeso pode obter, pode receber, nós também podemos obter. Não é? A nos ajuda realmente a fazer isso, porque o segredo está aqui, não é? É nesta ligação com Deus, pela fé, é neste receber o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e é em realmente deixar que Deus opere em nós isto que está aqui escrito, não é? Este é o segredo. Este é o segredo dos Adventistas do sétimo dia, este é o segredo para a salvação, para a vida eterna. É isto. Por isso é que aqui na lição de domingo foi dito e muito bem que, portanto, a oração, portanto, como diz aqui, portanto, portanto, a oração é a língua, perdão, a ação de graças é a língua nativa da oração. Ou seja, quando nós oramos, devemos também fazer da ação de graças, digamos, esse deve ser o papel, digamos, a essência da oração. Agradecer. Ou seja, a oração não deve ser tanto uma lista de pedidos, tipo lista de compras, não é? Nós vamos pedir isto e pedir aquilo e pedir aquilo e pedir aquilo. Será que podemos pedir coisas a Deus? Sim, claro que podemos, com certeza, não é? Agora, o foco essencial, ou seja, a essência da oração deve ser, e é isso que devemos cultivar com a ajuda de Deus, a ação de graças. Eu só descobri isto pela primeira vez em 1992 e já tinha passado pela minha conversão uns anos antes. Ou seja, a partir daí foi de uma meditação que eu ouvi e eu tomei naquele momento consciência, não, eu tenho que agradecer muito mais a Deus do que aquilo que eu peço. E vou-vos dizer, a partir do momento em que eu passei a agradecer mais do que a minha vida mudou completamente. Ou seja, não foi sim, a minha vida, mas a minha visão mudou completamente. E ainda hoje eu dou graças a Deus porque, mesmo no meio de dificuldades ou de problemas que possa viver, eu sempre me concentro naquilo que é positivo, naquilo que o Senhor me dá em grande abundância, naquilo que realmente... E devemos concentrar-nos naquilo que é positivo. Porque no meio daquilo que é negativo, vou dar um pequeno exemplo. Imaginem, tem um acidente, ok? Pronto, o carro ficou todo estragado, mas vocês não ficaram feridos, saíram de lá, portanto, ilesos. Então isso não é uma bênção muito grande? Deixe lá o carro é o menos, o que importa são as pessoas.
E mesmo que você tenha ficado ferido, se não perdeu a vida, ótimo, excelente, dê graças a Deus por isso. Ou seja, há sempre forma de nós podermos ser gratos a Deus. E reparem, mesmo que venhamos a perder a vida, nós temos a garantia pela fé da vida eterna. Então o que é que devemos temer mesmo em face da morte? Nada. Nada. Pois, Isto é é um hábito fantástico. bom. Isso é um hábito muito bom, dar graças a Deus e Devemos agradecer dar por as graças a coisas Deus que temos. por tudo. Aliás, É, porquê que devemos dar graças a Deus? Outra razão lógica. Não nos é dito por Paulo, e eu vou ler esse texto. Fixem esse texto, quer dizer, aqueles que não o conhecerem, porque em tudo certamente dai muitos de vós, graças. vós conheceis. Olha, era esse texto e mais um outro. Eu vou ler primeiro o outro. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, então devemos dar graças por muitas coisas, por todas as coisas. Por todas as coisas. E em 1 Tessalonicenses 5, realmente, o apóstolo Paulo também, o mesmo apóstolo Paulo, e reparem, olhem que o apóstolo Paulo tinha experiência de coisas negativas pelas quais passou. Pois tinha. Muitas, ele passou por muitas dificuldades. Mas o que é que ele escreveu aqui em 1 Tessalonicenses 5,18? Em tudo dai graças. Em quantas coisas? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em Pois. tudo. Tudo o que nos acontece na vida, tudo, é o que cá está escrito, não é invenção minha. Em tudo devemos dar graças. Porquê? Porque todas as coisas, mesmo as más, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isto é fenomenal, isto é fantástico, isto é absolutamente fantástico. Então, amigos, não devemos temer nada, nós devemos realmente confiar no Senhor. E mesmo para terminar, irmão, e creio que podemos ficar por aqui, só para dar um bocadinho mais de folga aos nossos ouvintes, porque estão habituados a lições muito grandes. Há aqui depois um pensamento também muito interessante relacionado com a lição Mas de quinta-feira. antes disso eu vou terminar com esta ideia, dizendo que todo este poder que nós temos vindo a falar, está à disposição da Igreja do Senhor. Pois, é isso. Portanto, e nós, ou seja, isto está à disposição da Igreja através de quem? Através de nós, porque nós formamos a Igreja. Portanto, Exatamente. cada um de nós individualmente, repito, individualmente, pode e deve assenhorear-se desse poder. E se eu e o irmão José Eloy e cada um de vós e cada um daqueles que constituem a Igreja se assenhorear individualmente desse poder, a Igreja fica com um poder tremendo que não há nada nem ninguém neste mundo que possa contrariar. Nada nem ninguém. E isto nós precisamos de acreditar. Porquê? Porque, repito, porque o poder de Jesus Cristo é superior a todo e qualquer poder. Ponto final, parágrafo. Acabou. Acabou. É isto, Exatamente. amigos. É isto. Em termos práticos, é isto. E deixem-me só dizer mais uma coisinha em termos pragmáticos, que é o seguinte. Ao longo da minha experiência pastoral, eu fui-me apercebendo, lá está, na minha avaliação pessoal, e posso estar enganado, atenção, é uma avaliação pessoal, e tenho cuidado de dizer isto, não é nenhuma revelação, é uma avaliação pessoal, e sinto-me à vontade de dizer isto, porque o apóstolo Paulo também, naquilo que escrevia, às vezes ele também emitia a sua opinião pessoal. Ele às vezes dizia, isto não eu, mas o Senhor diz isto. Outras vezes ele dizia, não o Senhor, mas eu. Ok? Portanto, Paulo dava a sua opinião pessoal. Então eu vou dar a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal é que parece-me que há pessoas que, ao se tornarem membros da Igreja Adventista Sétimo Dia, imaginaram que viver a religião cristã, tal como ensina a Igreja Adventista Sétimo Dia, é viver uma série de normas. Então eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, então é como uma lista, mais uma vez, uma lista de compras. Eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, não posso fazer isto, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. E então acham que se conseguirem viver umas coisas e fazer umas coisas e não fazer outras, então já vivem a vida cristã. Não, amigos. Isso é uma visão tão limitadora e tão falsa do que é o verdadeiro cristianismo. Viver o verdadeiro cristianismo é nós vivermos em comunhão com o Senhor. É nós buscarmos dele continuamente a força, a coragem de que nós precisamos, quero enfatizar isto claramente, para viver a nossa vida, viver os desafios da vida. Por isso é que eu vejo pessoas às vezes a mergulhar em depressão, a mergulhar em tristeza. Sim. Porquê? Porque elas tentam, e alguns já verbalizaram mesmo, eu tento, não consigo, continuo a ser um cristão medíocre. Pois bem, tenta por ele próprio, não consegue, nem nunca vai conseguir. Nós precisamos de nos agarrar pela fé ao poder de Deus.
e por isso é que há tantas pessoas com deficiências, com problemas mentais, com desequilíbrios mentais, e depois dizem, mas eu sou assim, eu sou assado, se calhar isto é porque herdei isto do meu pai ou da minha mãe. Bom, herdámos todos porcarias dos nossos pais, e amigos, que isto fique muito claro. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 1,18, já aqui fizemos referência, herdámos a vã maneira dos nossos pais. Pois bem, todos nós herdámos uma natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa nos tende a fazer coisas más nesta vida. Mas temos, pela graça e pelo poder do Senhor, a capacidade de vencermos todas essas tendências adquiridas e herdadas dos nossos pais. Ou seja, nós não precisamos de continuarmos a ser aquilo que temos sido até aqui. Nós não precisamos, o meu pai era assim, então eu também vou ser assim. Não necessariamente. A minha mãe era assim, eu também vou continuar. Não necessariamente. Aqui é que está a boa nova do Evangelho. O Evangelho tem força e poder suficiente para quebrar essas maldições hereditárias, digamos assim. Já entendeu, amigo? Já entendeu, irmão, irmã? Portanto, e outra coisa, não recorramos à força humana quando devemos recorrer à força divina. Não são psicólogos, não são terapeutas, não são médicos que nos vão ajudar, não são padres, não são mesmo pastores que nos vão ajudar. É o Senhor Jesus e o seu poder. E nós temos que viver isto individualmente. Enquanto não vivermos isto, nós não conhecemos essa transformação que o Senhor tanto deseja que nós vivamos, para nosso bem, para a nossa alegria, para a nossa liberdade, para nos sentirmos livres, para nos sentirmos felizes. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer que vivamos uma vida plena, abundante. Não que vivamos vidas medíocres, vidas que não têm brilho, de cristãos que estão cabisbaixos, que estão tristes, que estão abatidos, que estão angustiados, que andam deprimidos. Isto é uma vergonha, isto é uma blasfémia para Cristo. Deus quer que nós vivamos na força do seu poder, e isto está à nossa disposição, amigos. Pois é isso que é esta a mensagem que Paulo quis transmitir aos Efésios, e que eu procuro também, que Deus me ajude a querer transmitir a vós também. É esta a mensagem de Paulo aos Efésios. Porque Paulo via que, embora os Efésios estivessem bem na fé e no amor, e acredito que estou a falar para quem me está a ouvir, que também possa estar bem na fé e no amor. Se não estivesse bem na fé, se calhar nem tinha interesse em estar a acompanhar este programa, não é? Mas aquilo que eu quero transmitir é o mesmo que Paulo quis transmitir outrora aos Efésios. Apesar de estares bem em fé e no amor, mesmo assim é possível crescerdes. Mesmo assim é possível receberes de Deus muito mais abundantemente do que aquilo que recebeste até hoje. E louvado seja Deus por isso, porque Deus quer nos levar para um novo nível. Para passarmos a um novo nível, a um nível de maior desempenho, de maior eficácia, de maior santidade, de maior perfeição cristã. Deus quer fazer isso comigo e convosco. Amigos, vamos deixar que o Senhor age em nós, e nós vamos conhecer o poder real de Cristo na nossa vida. É tão fabuloso este programa, que o Senhor quer que nós consigamos perceber, e não só perceber, que abarquemos, que interiorizemos, que vivamos isto. Que Deus vos possa abençoar grandemente, amigos. É o meu sincero desejo e oração para todos vós. E por falar em oração, e eu quero orar por vós, e quero fazer disto uma prática, para que Deus vos abençoe grandemente, assim como eu desejo que o Senhor me abençoe a mim também. Irmão, para terminar, eu creio que ainda tem algumas ideias, e vamos terminar com essas ideias. Há aqui uma ideia interessante na lição de quinta-feira, mas antes deixa-me ler-vos aqui. Eu não estava a pensar em ler isto, tive que estar aqui à procura. Há aqui um texto no livro Primeiros Escritos, no capítulo Oração e Fé, na página 72 e na página 73. Eu aconselho depois a que leiam em calma, apreendam isto e interiorizem isto que está aqui na página 72 e 73. Eu não queria estar a perder muito tempo, mas vamos ver aqui, talvez assim. A verdadeira fé apreende e reclama a bênção prometida antes que esta se realize e a experimentemos. Devemos, pela fé, enviar as nossas petições para dentro do segundo véu, no santuário celestial, e fazer com que a nossa fé se apodere da bênção prometida e a reclame como sendo nossa. Então, devemos querer que recebemos a bênção, porque a nossa fé se apoderou dela, e segundo a palavra é nossa. Tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, e será assim. Isto é fé, e fé pura. O crer, acreditar que recebemos a bênção mesmo antes que a vejamos. Quando a bênção prometida se realiza e é fruída, cessa a fé. Muitos supõem, todavia, que têm muita fé quando participam amplamente do Espírito Santo e que não podem ter fé a menos que sintam o poder do Espírito. Tais pessoas confundem a fé com as bênçãos que a acompanham.
O tempo em que deveríamos exercer a fé é aquele em que nos sentimos privados do Espírito. Quando densas nuvens de trevas parecem pairar sobre o Espírito, é a ocasião para fazer com que a fé viva penetre as trevas e disperse as nuvens. A verdadeira fé baseia-se nas promessas contidas na palavra de Deus e apenas aqueles que obedecem a esta palavra podem reclamar as suas gloriosas promessas. E mais aqui à frente, ela diz assim: deveríamos empregar muito tempo em oração particular. Cristo é a videira e nós somos as varas. E se desejamos crescer e florescer, devemos continuamente tirar seiva e nutrição da videira viva, pois separados da videira não temos forças. E agora aqui interessante que na visão que ela teve para escrever aqui este capítulo, ela estava em conversa com o anjo, e o anjo a certa altura, portanto, tem este diálogo com ela, em visão. Perguntei ao anjo porque não havia mais fé e poder em Israel, ou seja, na igreja do Senhor, Correto. dentro da igreja. Que é o Perguntei ao Israel anjo porque não espiritual de havia hoje. mais fé e poder em Israel. E o anjo, sabem qual foi a resposta do anjo? Foi esta. Disse o anjo: largais muito depressa o braço do Senhor. E a seguir ele disse: enviai insistentemente as vossas petições ao trono e persisti nelas, nas vossas petições, com fé firme. As promessas são certas. Crede que recebeis as coisas que pedis e tê-las eis. Então, porquê é que muitas vezes não acontece nada? Largais muito depressa o braço do Senhor. Pois. Não enviais insistentemente as vossas petições ao trono da graça. Não persistis nelas, nas petições, com fé firme. Disse o anjo: cingi a armadura e, sobretudo, tomai o escudo da fé, pois isto resguardará o coração, a própria vida, dos dardos inflamados do maligno. Se o inimigo puder levar os desanimados a desviar de Jesus, o que o irmão teve a dizer, a desviar de Jesus os olhos e a olhar para si mesmos e a ocupar-se com a sua própria indignidade, em vez de considerar a dignidade de Jesus, o seu amor, os seus méritos, a sua grande misericórdia, ele lhes tirará o escudo da fé e alcançará o seu objetivo. Pois. E eles ficarão expostos às suas terríveis tentações. Claro. Os fracos, portanto, têm de olhar para Jesus e acreditar nele, então exercitarão a sua fé. Mas não esqueçam, não larguem tão depressa o braço do Senhor em oração. Enviai insistentemente as vossas petições ao trono da graça. Portanto, aqui está o segredo da vitória. Muito bem. Há aqui um outro texto, enfim, que Ellen White também que eles colocaram aqui no comentário à lição desta semana, na página 23, que diz: os cristãos primitivos foram chamados muitas vezes a estar face a face com os poderes das trevas. Através da perseguição e sofismas, o inimigo esforçava-se por fazer com que eles se desviassem da verdadeira fé. Agora, quando o fim de todas as coisas está rapidamente a aproximar-se, que é o nosso tempo, Satanás faz esforços desesperados para enredar o mundo. Está a arquitetar muitos planos para ocupar as mentes do povo de Deus e distrair a atenção das verdades essenciais à salvação. Distrair a atenção. O tempo que nós passamos a ver televisão ou na internet é esse tempo que nós não dedicamos ao estudo do Espírito por si e da Palavra de Deus. Por exemplo, em cada cidade os seus agentes estão ativamente a organizar em partidos todos os que se opõem à lei de Deus. O arqui-enganador está em atividade para introduzir elementos de confusão e rebelião e os homens estão a ser motivados por um zelo que não é compreensível. A impiedade está a atingir um nível nunca antes alcançado. Contudo, muitos pastores estão a proclamar paz e segurança. Está tudo bem, tenham paz. Mas os fiéis mensageiros de Deus devem prosseguir firmemente com a sua obra. Revestidos com a armadura do céu, têm de avançar sem medo e vitoriosamente, nunca desistindo de lutar até que cada alma ao seu alcance tenha recebido a mensagem da verdade para este tempo. Amém. Então, Amém. há realmente há um esforço da nossa parte para nos apegarmos ao Senhor, que está acima de todo o nome, não é? Amém. Ele tem um nome que está acima de todo o nome. Aqui na lição de quinta-feira eu achei interessante quando o irmão disse há pouco que Jesus teve 40 dias na terra e depois teve 10 dias no céu e ao fim desses 10 dias, depois de ter ascendido, foi derramado o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Certo. E eu agora pergunto, isto é muito bonito e há muitos membros de igreja que não pensam nisto. E os irmãos tiveram a oportunidade e eu fiquei feliz quem fez este trimensário, quem fez estas lições, fiquei feliz deles terem colocado este texto aqui, porque é um dos textos mais bonitos. Quando eu encontrei este texto há muitos anos atrás, eu fiquei tão feliz. E compreendi pela primeira vez o porquê das coisas. E eles colocaram aqui o texto. E a pergunta que eu faço é,
o que é que se passou durante estes 10 dias no céu até ser derramado o Espírito Santo? E porquê 10 dias? Porque é que Deus esperou os 10 dias? Então a resposta os irmãos têm aqui na lição da Escola Sabatina, no comentário do Espírito de Profecia, na própria lição de sexta-feira. Sexta-feira. Então, no primeiro parágrafo de sexta-feira, diz assim: ao transpor as portas celestiais, Jesus foi entronizado. Ou seja, no fim dos 40 dias aqui na Terra, Jesus subiu ao céu e ele foi entronizado. Muito bem, vamos continuar a leitura. Enquanto os anjos o adoravam. Assim que esta cerimónia terminou, O Espírito Santo desceu. o Espírito Santo desceu em torrentes sobre os discípulos e Cristo foi de facto glorificado com aquela glória que tinha Então, com o Pai desde toda a eternidade. Então, quanto tempo é que a cerimónia durou? Ora bem, isso mesmo! Então, Cristo subiu aos céus ao fim de 40 E dias. foi logo entronizado. Houve uma cerimónia de entronização de Cristo que durou 10 dias. 10 dias. Uma cerimónia. E só que durou quando a 10 dias, cerimónia de entronização terminou é que o Espírito Santo foi derramado na terra. E porquê que o Espírito Santo só foi derramado no fim dos 10 dias da cerimónia? Também nós percebemos pelo texto. Eu vou continuar a ler. Este derramamento do Pentecostes foi uma afirmação do céu de que o Redentor tinha sido confirmado. De acordo com a sua promessa, Jesus enviou o Espírito Santo sobre os seus seguidores em sinal de que ele, como sacerdote rei, tinha recebido todo o poder no céu e na terra, tornando-se o ungido sobre o seu povo. Então, o que é que significou os 10 dias? A cerimónia de entronização. Entronizar Cristo como quê? Como Redentor, como sacerdote e como Rei. Então, e o que é que significou a descida do Espírito Santo ao fim desses 10 dias? Que ele foi reconhecido por todo o universo, pelos mundos não caídos, pelos próprios anjos e por todo o céu. Jesus foi reconhecido como realmente Rei, sacerdote sobre o seu povo, como Redentor e ungido sobre o seu povo. E como sinal de que Jesus tinha adquirido todo esse poder no céu e na terra ao fim da cerimónia dos 10 dias, como sinal de que ele foi, instituído como Rei Sacerdote e como Redentor do seu povo aqui na terra, como lhe foi dado todo o poder, e diz: agora que tenho todo o poder e que sou Rei Sacerdote, sou reconhecido pelo meu Pai, pelos anjos e pelos mundos não caídos, eu agora vou usar esse meu poder que me foi dado, então eu vou derramar o Espírito Santo sobre a minha igreja aqui na terra. Exatamente. Jesus não derramou o Espírito Santo até que realmente ele tivesse sido confirmado como Rei Sacerdote do céu e como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para fazer a função de Redentor da raça humana. Estão a compreender? E o apóstolo Pedro, no discurso que proferiu no dia de Pentecostes em Jerusalém, ele percebeu o que estava a acontecer. Sim. Ou seja, para os apóstolos foi a confirmação, portanto, de que o Senhor tinha sido entronizado. E, portanto, se o Senhor tinha sido entronizado, ele estava no posto do comando. Isso. E se ele estava no posto do comando, eles poderiam ir ousadamente pregar o nome de Cristo a todo o mundo. E foi o que fizeram. E Cristo concedeu-lhes todo o poder que eles precisavam para fazer esse trabalho. Esta ideia que foi tão revolucionária para os apóstolos naquele tempo, Deus quer que ela seja também revolucionária nos nossos dias. E se nós tivermos esta certeza de que o Senhor está no trono do universo, de que não há nenhum poder acima dele e de que ele está acima de todo o poder, isso nos vai revolucionar de tal maneira, nos vai galvanizar, que nós não teremos qualquer receio de apresentar a sua verdade, o seu evangelho, o seu convite a todo o mundo. Que esse poder, que esse zelo nos possam tomar conta de nós e que nós possamos então assim terminar, digo bem, terminar a missão que o Senhor confiou à sua igreja. Pois bem, amigos, hoje ficamos por aqui, vamos terminar com uma oração e depois nos despediremos. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque este poder grandioso, que é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Criador, o nosso Salvador, e aquele que queremos que seja efetivamente o Senhor das nossas vidas, que este poder, Senhor, que é tão grandioso, que está acima de todo o nome que se possa invocar, que este poder, Senhor, seja o poder que possa dirigir e controlar as nossas vidas. Estas nossas existências, Senhor, aqui neste mundo de pecado, mas que nós possamos, Senhor, ver para além ou acima do nevoeiro dos acontecimentos deste mundo, num mundo que está cada vez mais num autêntico caos,
Ó Senhor, que a nossa mente, a nossa atenção não se possa focar nas coisas deste mundo, mas possa se focar no alto, lá no trono do universo, onde tu estás e onde está aquele que tem poder. Ó Senhor, que não nos possamos esquecer que tu tens poder acima de todo o poder e que, ao sermos imbuídos dessa certeza, dessa convicção, nós possamos ter a mesma santa ousadia, a mesma intrepidez que tiveram os teus santos apóstolos no passado. Ó Senhor, ajuda-nos para que assim nós possamos terminar a missão que tu confiaste à tua igreja, para que em breve, muito em breve, tu possas vir nas nuvens dos céus. Amém. Tudo indica, Senhor, de que a tua vinda está para muito em breve. Então, Senhor, ajuda-nos a podermos preparar-nos e, com a tua ajuda, preparar outros para esse glorioso acontecimento. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ok, amigos, ficamos hoje por aqui, despedimos, até à próxima semana, se Deus quiser, que até lá Deus vos continue a guiar e a abençoar grandemente. Até à Deus vos abençoe. Até à próxima lição.